Vamos começar o nosso culto matutino. Que Deus possa abençoar cada um que está aqui. Que Deus possa falar a cada coração, a cada família que está aqui representada. Vamos começar com uma oração, depois a gente vai estar lendo a palavra, logo em seguida a gente vai estar chamando o Ministério de Louvor. O boletim já se encontra ali na porta. Peço também aos irmãos que possam estar pegando ali, tem todos os nossos avisos também. E mesmo assentado, curve sua cabeça em momento de reverência, em adoração, para falar com o nosso Deus, para que Ele possa estar sempre abrindo o nosso coração, abrindo nossos ouvidos, para que possa estar entrando a palavra dEle, que possamos ter discernimento e sabedoria para ver, para ter e ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para poder prosseguir. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Senhor, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos por estarmos aqui, ó Pai. Independente das circunstâncias, estamos aqui para poder te adorar, ó Pai. Poder cultuar em espírito e em verdade, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa sempre estar fortificando a nossa comunhão, ó Deus. Seja com os que estão aqui, seja com aqueles que estão afastados também, ó Deus. Que possa haver ânimo nos servos da sua casa, que possa haver ânimo na congregação, ó Deus. Senhor, passei em cada coração aqui, ó Deus, vai tratando cada sentimento, ó Pai, que precisa ser tratado, cada situação que precisa ser tratada, ó Deus. Sabemos que independente das situações, independente do caos, independente da tempestade que possamos estar vivendo, ó Deus, o Senhor sempre olha para nós. O Senhor nunca deixa de estender a sua mão rica e poderosa sobre a nossa vida, ó Deus, e por isso nós somos muito gratos, ó Deus. Senhor, eu não sei como é que foi a semana de cada um aqui, como que cada um está entrando hoje pela manhã nessa igreja, Deus. Mas eu sei que o Senhor é fiel, poderoso, onipotente, sabe de todas as coisas para poder tratar e fazer a diferença na vida dessas pessoas, ó Deus. Senhor, que possa estar sempre ao nosso alcance, ó Deus, que o Senhor possamos sempre te encontrar, ó Deus, porque a sua presença é a melhor coisa que podemos viver aqui, ó Deus. Sabemos que temos momentos difíceis, ó Deus, até mesmo momentos complicados, que olhamos para o céu, ó Pai, e nós não encontramos refúgio, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está ali, ó Pai, sempre conosco, ó Deus, sempre nos dando discernimento, sempre nos dando força, ó Pai, para continuar um pouco mais, ó Deus. Senhor, que o nosso coração possa sempre se deleitar em Ti, ó Deus, sempre possa esperar em Ti, ó Deus. Senhor, nos deu um domingo abençoado, ó Pai, mas ainda com a palavra que vem de encontro à necessidade do nosso coração, ó Deus. Senhor, abençoa o pastor Albert, presbítero Pedro Júnior, toda a diretoria, ó Deus, todo o corpo dessa igreja, ó Deus, que possamos caminhar firmes e unidos ao Teu propósito, ó Deus. Te agradecemos por tudo, ó Pai, porque sabemos que antes o Senhor já sabia e já estava na frente conduzindo tudo, ó Deus. E nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo suas Bíblias. Vamos estar lendo os primeiros 10 versículos de Salmo 119. E já que daqui a pouco a gente está indo por um momento de louvor, vou pedir que os irmãos possam estar em pé, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. E eu vou estar lendo, peço aos irmãos que possam estar acompanhando. Amém. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. E tomara que sejamos firmes nos meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar que todos os teus mandamentos. Renitei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
cumprirei os teus decretos e não me desampararei jamais. De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E de todo o coração te busquei e não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Pode se sentar. Bem-aventurado os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Que nós possamos sempre guardar todos os preceitos, que nós possamos sempre nos lembrar daquilo que a palavra de Deus diz sobre todas as situações pelas quais nós podemos aplicar na nossa vida. Que naquele momento em que nós estivermos em dúvida, ou até mesmo de maneira que qual podemos ter a nossa conduta, que possamos lembrar dos quais são os preceitos e os caminhos do Senhor, quais são as ordens para prosseguir em meio a todas as situações. Que a gente possa sempre se lembrar dos mandamentos que foram passados para nós, pelo qual nós temos que sempre meditar dia e de noite. Que possamos sempre se lembrar do que a palavra diz, porque no momento de angústia ela tem a resposta, no momento de desespero ela também tem a resposta. É o instrumento que Deus usa para falar aos nossos corações, tempo e fora de tempo. Que nós possamos sempre guardar o nosso coração com a palavra dele, que possamos sempre seguir conforme preceitos, diretrizes e lideranças. Queria chamar o ministério de louvor para estar conduzindo a gente no momento de adoração. Oi, som. Vamos ficar de pé. Salmos 9 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrei-me e exultarei em ti o teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Esse é um momento que a gente está se alegrando, se exultando e cantando ao nosso Senhor neste momento.
Nós vemos assim, tantas lutas, tantas dores. Nós passamos, né? Muitas lutas, muitas dores. Mas o Senhor tem nos dado a vitória. Só que você estar aqui de manhã já é uma vitória. Está friozinho. Às vezes até o frio derruba a gente, deixa a gente em casa. Mas você já é um vitorioso por estar aqui hoje. sua oferta, seus dízimos, como é que pode ser este?
presença orando, e eu encontro paz em toda aflição. Quero apagar a chama da minha oração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei quem tem teus leis não estivesse aqui. Vivendo assim, sem poder respirar, é o mesmo que morrer sem poder adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Barulho do mar? O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei quem tem a teu sangue não estivesse aqui. Vivendo assim, sem poder respirar, é o mesmo que morrer não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Agora sim, a voz. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Aleluia. Verdade, só obedecemos ao Pai como Senhor. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito, Deus, para nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Deus, de estar, Deus, na tua casa, poder te louvar, Deus, poder ouvir, Deus, a tua voz. E com certeza, Pai, este é o melhor lugar que nós poderíamos estar, Deus, neste dia, na tua presença. Acalma o nosso coração, ó Pai, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz, nos dê a tua paz nessa manhã. Receba, Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, ó Pai, que é tudo, Deus, feito para ti. Nos louvamos e agradecemos ao Pai o teu santo nome, em nome de Jesus.
Amém. Nesse momento eu queria passar a palavra do nosso pregador da manhã, pastor Albert, vai estar tomando aqui o lugar. Deixa eu abençoe, pastor. Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. É bom estar com vocês. A gente estava cantando aquele louvor, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Aquilo que me traz esperança. Estar no meio da igreja, estar com os irmãos, é bom. Isso traz esperança também, né? Ler a palavra, meditar na palavra, tudo isso traz esperança. Aqui é um lugar de esperança, aqui é um lugar de alegria. E de repente eu fui tomado ali por um momento de choro ali, mas é um choro gostoso, é um choro bom, é um choro que alegra nosso coração. Não é choro de tristeza não, mas é um choro de alegria, um choro de contentamento, é um choro que representa realmente aquilo que a gente canta, né? A gente colocar a nossa esperança em Deus, a gente colocar a nossa fé em Cristo, né? E esperar nele e aguardar, né? E a máscara é bom que às vezes esconde um pouco, né? Mas assim, que louvor bonito, que louvor gostoso. Irmãos, só vamos depois atentar aí para a quantidade de gente aí e a separação, tá bom? Vamos observar isso aí. O presbítero aqui estava me chamando a atenção aqui, observando muito bem, tá? A gente precisa depois só observar isso aí, tá bom? O pessoal da portaria aí, ficar atento também, ajudar a gente aí nessa orientação, isso é importante, tá legal? Uma outra coisa que eu já queria adiantar para vocês é o seguinte, irmãos, hoje à noite eu terei que me ausentar um pouco mais cedo. Já estou avisando que é para vocês ficarem cientes, tá bom? Eu já conversei com os oficiais, já expliquei para eles. Foi o seguinte: recentemente eu fiz uma inscrição para participar de um processo seletivo como professor. Os irmãos sabem que eu também sou professor. Os irmãos sabem que eu também atuo nessa área. E eu dou aula em cursos preparatórios. Então eu fiz recentemente, eu fiz inscrição para participar de um processo seletivo numa instituição e eu fui selecionado. Mas a instituição colocou a próxima fase justamente para domingo à noite, uma reunião com esses professores que foram selecionados. Acredito eu que seja proposital, acredito eu que seja justamente para
eliminar mais alguns, porque ainda restam 3 fases, são práticas. Primeiro foi a análise de currículo, e hoje a nossa reunião vai ser pelo Zoom, online, e vai ser justamente para informar aos selecionados o que nós teremos que fazer na prova prática, e vai falar também um pouco da metodologia de trabalho da instituição. E eu preciso participar. A reunião é às 19 horas da noite. Eu recebi um e-mail comunicando a minha seleção na quinta-feira, dia 20. Então, assim, eu vou precisar participar dessa reunião. Às 18 horas eu estarei com vocês, darei abertura no culto, participarei com vocês, mas depois passarei a direção ao presbítero Pedro, que vai ser também o pregador da noite, e vai dar sequência aí até o término, tá bom? Eu estarei ali em casa participando pelo computador dessa reunião. Eu peço a compreensão de vocês, tá bom? E que vocês possam vir ao culto, né? Aqueles que podem, tá bom? Aqueles que podem participar do culto, por favor, estejam aqui. Quem não puder, quem não estiver bem, quem não se sentir à vontade, fique em casa, tá legal? Bom, feitas essas orientações, feitos esses avisos, eu gostaria então de pedir a vocês que abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. É o último capítulo. O último capítulo deste Evangelho. Tá bom? Irmãos, ontem, como vocês sabem, eu coloquei as fotos lá no grupo, algumas poucas informações. Tivemos aqui uma pequena reunião da Arca, mas com pessoas suficientes para conversar sobre algumas coisas. Tudo transcorreu bem, graças a Deus. Vieram representantes de todas as igrejas da região, inclusive lá, quer dizer, quase todas, né? São Mateus não estava presente, mas Nova Venécia estava, Aracruz estava presente, Serra também representada, e entre algumas nomeações que o presidente da Arca, o pastor Davi, fez, ele me nomeou como secretário de Educação Teológica e deu posse também ao irmão Clóvis como primeiro secretário da Arca. Então a gente pede à igreja que ore por nós, né? Foram feitas outras nomeações, mas daqui da igreja, né, ontem eu e o irmão Clóvis. Então eu peço que vocês estejam orando também, especificamente pelas nossas vidas, que vocês estejam nos ajudando, né, com a contribuição que for necessária, no que couber aqui a nossa igreja. E a próxima reunião ficou acertada para ser em Linhares. A próxima reunião da Arca vai ser em Linhares, dia 24 de outubro, tá? 24 de outubro, esse é o planejamento, né? Deixamos bem claro aqui também que vamos seguir com esse planejamento, observando aí as circunstâncias, podendo, né, ter ou não ter, mas já está agendado aí para o dia 24 de outubro, lá em Linhares, tá bom? A proposta é que seja uma para lá e uma para cá. Então essa foi aqui, em outubro vai ser em Linhares, sendo um sábado, tá bom? Então os irmãos fiquem já sabendo de tudo isso daí, e orem pela Arca, orem pelo presidente da Arca, pela diretoria. Há algumas ideias aí tentando serem colocadas, né, efetivamente em prática. É difícil, né? Não é fácil, os irmãos sabem que não é tão simples assim, mas
vamos tentar trabalhar para fazer cada vez melhor aí pela região, tá bom? E contamos com o apoio de vocês aqui, Igreja Local, Igreja de Soteco, nós contamos aí com as orações e com o apoio de vocês também, tá bom? Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler até o versículo 7, inicialmente, ok? Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Então eram 7 discípulos aqui, 7 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Até aqui. Meus queridos irmãos, talvez vocês saibam que o capítulo 21 do Evangelho de João, dizem alguns estudiosos, funciona como que um adendo a todo o Evangelho, uma espécie de apêndice. Isso porque João parece encerrar o Evangelho, o seu relato, a sua narrativa, no versículo 31 do capítulo 20. Parece ser assim. Por outro lado, os mesmos estudiosos, eles entendem que o capítulo 21 traz o fechamento de algumas questões que ficaram abertas anteriormente, e que se João não falasse, se João não comentasse, talvez poderia ficar aí esse ponto de interrogação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente não se deter muito nesse ponto exatamente, porque não é o foco da mensagem. Mas, por exemplo, é justamente no capítulo 21 que João vai apresentar o diálogo de Pedro com Jesus Cristo. E nesse diálogo, nessa conversa, naquele momento, é que Pedro é restaurado. Aquele é o diálogo em que Jesus dá a oportunidade a Pedro de manifestar o seu arrependimento. Vocês devem se lembrar que Pedro, por 3 vezes, em ocasião anterior, negou Jesus. E em que momento da narrativa
Pedro é apresentado arrependido diante de Jesus, sendo restaurado e recebendo do Mestre, recebendo do Senhor a incumbência de apacentar o seu rebanho, a incumbência de apacentar as suas ovelhas. É justamente no capítulo 21. Então João amarra essa questão. João, no capítulo 21, fecha essa página, apresentando Pedro restaurado, ou seja, comunicando a todos nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração. Pedro então volta a sorrir, e Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, eu não risquei você do meu livro. Pedro, eu ainda tenho muitas coisas para fazer na tua vida. Pedro, apesar de você ter me negado, eu ainda vou trabalhar na sua vida. Apesar de você ter me negado, eu ainda tenho um ministério contigo. E aí Jesus então diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então esse episódio é muito bem fechado por João aqui no capítulo 21. Mas o foco da mensagem é outro, querido. O foco da mensagem tem a ver com a condição dos discípulos, que nos é apresentado no início do capítulo 21. Parece algo assim simplório, ingênuo, o relato de João quando diz que os discípulos foram pescar. Olha para o versículo 3 novamente da sua Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que os discípulos foram pescar. Parece algo comum, não é? Aliás, pescar era algo que os discípulos faziam. Talvez não todos, talvez não, com certeza nem todos, porque, por exemplo, Mateus não era pescador, Mateus era coletor de impostos. Mas alguns discípulos, como o próprio Pedro e os irmãos Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, eles eram pescadores, eles trabalhavam com isso. Quando Jesus chama esses discípulos, eles estão justamente praticando o seu ofício, praticando a sua profissão. E além do mais, você sabe que trabalhar é algo inerente ao ser humano. Trabalho é uma bênção na vida das pessoas. Todo mundo precisa trabalhar. O trabalho dignifica o homem. O trabalho traz bênçãos para a família, traz bênçãos para a igreja, traz bênçãos para a sociedade, para o mundo, de uma forma geral. Então, quando a gente lê o versículo 3 e João diz que eles foram pescar, parece simplesmente que eles estavam indo praticar o ofício que lhes era pertinente antes mesmo do comissionamento que alguns ali receberam, né? Naquela ocasião. Pedro, por exemplo, era um experiente pescador. Outros discípulos foram acompanhar Pedro nessa pescaria. Olha o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Eles foram pescar. Qualquer pessoa, querido, deve se ocupar sim com um trabalho honesto para tirar dali, como a gente diz, o seu ganha-pão, o sustento da sua família. E eles eram profissionais da pesca. E Pedro, como sempre, estava liderando o grupo. Eles estavam numa região chamada Galileia, que favorecia a atividade pesqueira, a pesca. O mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, né, como é chamado no versículo 1, é a mesma coisa. Mar de Tiberíades,
Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Você vai encontrar essas 3 expressões na Bíblia se referindo ao mesmo lugar. E eles estavam ali pescando, aparentemente, ingenuamente, aparentemente, sem nada de tão importante assim. Mas uma coisa me chama a atenção, queridos. Uma coisa. O que me chama a atenção são as circunstâncias em que aqueles homens foram pescar. Eu queria lembrar a vocês que aqueles homens, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, eles foram comissionados por Jesus para serem pescadores, não de peixes, mas de almas, pescadores de homens. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, você vai perceber, você vai notar Jesus comissionando aqueles homens, Jesus dando àqueles discípulos uma nova incumbência, uma nova responsabilidade. Aliás, uma incumbência que a partir daquele momento eles deveriam priorizar na sua vida. Quando a gente avança no Evangelho de Mateus, e a gente chega agora no capítulo 10, por exemplo, a gente encontra Jesus fazendo alguns esclarecimentos a respeito do ministério. No capítulo 10 de Mateus, Jesus vai dizer para eles, vai alertá-los de que eles enfrentariam dificuldades no ministério, mas que não era para eles desistirem. Jesus faz o alerta, Jesus diz: olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso, vocês vão passar por aquilo outro, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que Jesus comissiona, ao mesmo tempo que Jesus chama, escolhe e elege, Jesus também alerta, e dizendo: olha, o ministério tem dificuldade. Para ser meu discípulo, vocês vão encontrar resistências. Realmente não é fácil fazer a obra de Deus. O mundo, por exemplo, tende a resistir. Algumas pessoas tendem a se colocar contrariamente à palavra e às vezes até proferir certos insultos. Algumas perseguições à igreja, a história está cheia de exemplos. Desde que o povo de Deus era escravo no Egito, por exemplo, a gente vê a perseguição, a gente vê a opressão, e no século 21 não é diferente. Ainda há muitos e muitos sinais de perseguição à igreja, de insultos. Instituições se colocam contrárias, pessoas em particular também. É assim no mundo todo, em diversas partes do mundo. Só que tem um detalhe: Jesus comissionou, ele chamou os discípulos, ele alertou no capítulo 10 que haveria algumas dificuldades, mas quando Jesus ele se apresenta aos discípulos depois da ressurreição, lá em Mateus 28, ele diz o que para os discípulos? O que ele diz para os discípulos? Olha, eu vou estar com vocês todos os dias, vocês não vão estar sozinhos. E Jesus diz: olha, toda a autoridade me foi dada, portanto vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando as pessoas no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Então presta atenção, igreja. Jesus nos chama, Jesus é verdadeiro, é sincero, é transparente. Jesus indica que realmente a situação não é fácil, há algumas exigências. Nós precisamos nos submeter a algumas coisas escritas na palavra,
nós precisamos resistir a alguns ataques, nós precisamos transpor algumas barreiras, algumas dificuldades, mas Jesus está dizendo: olha, vocês não vão caminhar sozinhos, eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês, e eu não vou estar com vocês só no domingo, quando vocês se reúnem, eu não vou estar com vocês só no momento da alegria, eu vou estar com vocês todos os dias. Quando vocês estiverem chorando, eu estarei com vocês. Quando vocês estiverem sorrindo, eu também estarei com vocês. Vocês vão fazer a minha obra, vocês vão receber autoridade, vocês vão receber capacitação, vocês vão enfrentar dificuldades, mas eu estarei com vocês. Mas aí vem a seguinte pergunta: se eles ouviram tudo isso de Jesus, se eles foram escolhidos por Jesus, capacitados por Jesus e encorajados por Jesus, por que chega aqui no capítulo 21, a partir do versículo 23, a partir do versículo 3, melhor dizendo, por que os discípulos aparentemente dão meia volta? Você percebeu isso? Por que os discípulos parecem desistirem de tudo? Por que os discípulos parecem voltar às origens? Você lembra das origens deles? Qual era a origem deles? Se não de todos, mas pelo menos de alguns. A pescaria. A pescaria. Esse era o ofício deles inicialmente. E agora aqui, no último capítulo de João, depois deles terem passado por tudo isso, depois deles terem visto Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus fazer vários milagres, enfrentar os fariseus, enfrentar os escribas, depois de eles terem visto tudo isso, parece que agora eles estão andando para trás, parece que eles estão retrocedendo, parece que eles tinham esquecido aquilo que a gente acabou de cantar ainda há pouco. Vocês lembram o que nós cantamos? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança, aquilo que pode alegrar meu coração, fortalecer o meu espírito. Eles tiveram experiências com Jesus, eles caminharam com o Mestre, eles comeram, beberam, eles viram, eles observaram, eles foram testemunhas oculares das maravilhas que Jesus falou, ensinou, explicou e fez. Mas agora, parece que eles esquecem tudo isso, parece que eles abandonam tudo isso, e eles vão pescar. Eles vão pescar. E aí a pergunta então é essa: o que os levou de volta às origens? Se a gente olhar para o capítulo 21, a gente não vai encontrar a resposta. A gente não vai encontrar exatamente a resposta. Então, para isso, eu quero levar você até o capítulo 20 de João. Eu quero que você volte um pouquinho comigo no texto. Eu quero que você vá comigo até o capítulo 20, versículo 19. Eu quero apontar para vocês duas ameaças à nossa vocação. E esse é o título da mensagem: ameaças à nossa vocação. O que pode ameaçar o nosso chamado? O que pode, por exemplo, fazer com que a gente caminhe para trás no nosso ministério e não para frente, e não avance? Eu quero apontar hoje, nesta manhã,
Duas ameaças. E a primeira delas é o medo. É o medo, queridos. Há vários motivos que eu poderia apontar e que levam as pessoas a se distanciarem de Deus e da sua soberana vontade. Mas nesta manhã eu quero apontar apenas dois motivos, duas ameaças. E como eu disse para vocês, a primeira ameaça ou o primeiro motivo é o medo, e está no versículo 19. Quando a gente volta em João 20, a gente começa a ter uma percepção melhor sobre o estado emocional / espiritual dos discípulos de Jesus. O capítulo 20, ele nos dá um retrato da condição dos discípulos depois da morte de Jesus. A essa altura aqui, no finalzinho do capítulo 20, Jesus já tinha morrido, mas ele também já tinha ressuscitado. Só que os discípulos estavam focando o quê? A morte, o desaparecimento. Os discípulos estavam com foco no distanciamento de Jesus, na partida de Jesus. O foco deles não era no poder de Jesus sobre a morte. O foco deles não era nas promessas de Jesus. Porque, por exemplo, Jesus disse que iria ressuscitar. Jesus disse que iria estar com eles todos os dias. Jesus disse que não os abandonaria. Numa tentativa de consolar o coração deles. Nós estamos estudando às sextas-feiras o Evangelho de João. E nós temos visto que lá por volta do capítulo 14, Jesus está falando sobre o envio, a chegada e a permanência do Espírito Santo na vida dos discípulos, numa tentativa de alegrar o coração deles, fortalecer o espírito deles. Mas aqui em João 20, o foco dos discípulos não é naquilo que poderia lhes dar esperança, é naquilo que poderia lhes causar medo, pavor, enfraquecimento, dispersão. O que diz na sua Bíblia o versículo 19? Eu vou ler daqui e você acompanha daí. Versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto era um dia de domingo. Agora presta atenção: trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. John MacArthur, o senhor, experiente pastor, ele diz, por exemplo, que no texto original, essa expressão trancadas as portas, no original passa a ideia de que a casa ou o ambiente estava fechado, trancado, não simplesmente por precaução. O que é um ambiente trancado por precaução? Por exemplo, quando você vai dormir na sua casa, você dorme com as janelas totalmente abertas e com a porta da sala ou com a porta da cozinha, ou ambas abertas. Você dorme assim na sua casa? Eu acredito que não. Eu acredito que você deva tomar o mínimo de cuidado, o mínimo de precaução. Por exemplo, você chega ali na porta, mexe ali na maçaneta para ver se realmente está fechada. Mas você está com tanto medo assim? Não, você não está. Você está apenas tomando uma atitude preventiva, uma precaução. Você está sendo o quê? Prudente. Quem mora em casa, por exemplo, se arriscaria a deixar o portão principal aberto durante a noite? Não, normalmente a pessoa chega lá, dá uma conferida, isso é normal. Você veio de carro, estacionou seu carro ali fora, você simplesmente deixa o seu carro para lá e vem para cá? Não, o que você faz? Você passa a chave, você aperta o alarme,
carro tranca. Às vezes você faz o quê? Dá uma conferidazinha ali na maçaneta. Será que isso é pavor? Será que isso é medo? Não, isso é prudência, isso é normal. Só que o texto original aqui, de acordo com esse estudioso da Bíblia, esse comentarista, ele explica que no original, as portas trancadas significam o medo, o pavor, o temor dos discípulos. Afinal de contas, o que eles estavam pensando? Mataram Jesus, mataram o Mestre, o que é que vão fazer conosco? Vão fazer algo semelhante, nós vamos morrer igual a Cristo. Eles vão vir atrás de nós, eles vão nos perseguir, tranca tudo, fecha tudo, ninguém sai daqui, fica todo mundo acuado, todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, igual gato, escondido no canto, atrás da cortina, com medo de assombração. É assim que eles estão. Esse é o sentido original do texto, das palavras empregadas no original. Então, queridos, um dos efeitos do medo é justamente deixar a pessoa estagnada, a pessoa perplexa, diante de uma situação inesperada. Eu sei que ninguém quer ficar com medo, eu sei que ninguém quer ter pavor, mas às vezes as circunstâncias causam isso em nós, nos deixam assim, perplexos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Até certo ponto, o medo pode nos levar a ter uma atitude de alerta, de precaução. Você ficar esperto. Opa, peraí, deixa eu tomar um cuidado aqui, deixa eu tomar um cuidado ali. Mas desse ponto em diante, a partir de um determinado ponto, o medo acaba fazendo isso, estagnando as pessoas, deixando as pessoas desesperadas, desmotivadas, igual estátua, não vai nem para um lado, nem para o outro, parou tudo, acabou o ministério, acabaram-se os planos, os propósitos, tudo por água abaixo, acabou, ninguém faz mais nada, estátua. Isso é o medo, queridos, é o medo exagerado, é o pavor. Eu não estou falando de precaução, eu não estou falando de prevenção, eu não estou falando de cuidados necessários que devemos tomar, eu estou falando de pavor, de estagnação, de perplexidade diante das circunstâncias. As pessoas esquecem aquilo que traz esperança, aquilo que traz alegria, aquilo que fortalece, aquilo que está na palavra. As pessoas são capazes de esquecer até a sua missão, a sua comissão, por causa do medo. Por causa do medo, queridos, as pessoas podem deixar escapar grandes oportunidades de mudança na vida. Medo. Tem gente que perde algumas oportunidades na vida por causa do medo excessivo. Às vezes Deus abre a porta e Deus fala assim: vai, meu filho, vai, anda por esse caminho que eu estou contigo. E a pessoa está ali, atrás da cortina. Não vou não, Senhor. E a pessoa perde uma oportunidade. É uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de um ministério, é uma oportunidade de um bom casamento, a oportunidade às vezes de concretizar um bom negócio para quem trabalha aí nesse ramo, nessa área. A pessoa tem medo. A pessoa tem medo, às vezes, de correr alguns riscos. Eu tenho um livro de um pastor que diz assim: viver é arriscado. Queridos, viver é arriscado. Viver é arriscado. Diz para mim aí, onde não há riscos? Fala para mim. Se você for fazer um curso, um simples curso que você for fazer, você se matricula para estudar uma área aí do conhecimento, vai fazer um curso.
de capacitação, você não corre o risco de ser reprovado? Alguns lugares, algumas coisas trazem riscos maiores ou menores, mas sempre há um risco que a gente corre. Viver é arriscado. Desde quando você sai do ventre da sua mãe, você já está correndo risco. É uma infecção que você pode pegar dentro do hospital. Você vai à padaria, você vai à feira, você vai trabalhar, pega o ônibus, você está correndo risco de ser assaltado. Você estaciona o seu carro numa praça, em um lugar, daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você corre o risco de ser assaltado ali, a pessoa vem e te rende. Você pega uma moto, você corre o risco de bater ali na esquina, cair, se machucar. Andar de moto é arriscado. E não tem gente que anda de moto? Tem gente que cai 2, 3, 4, 5, 10 vezes de moto e continua andando de moto. Não é arriscado do mesmo jeito? Sim ou não? Tem gente que tem que pegar a estrada. Tem gente que é motorista, caminhoneiro, tem que ir para outro estado de carro. Diz para mim se essa pessoa não está correndo risco de vida. Sim ou não? Mas ele não vai. Ou ele diz assim, não, eu não vou porque eu vou correr risco de vida. Ou de morte, né? Agora tem essa diferença, risco de vida, risco de morte. Enfim, não vem um caso aqui essa diferença agora. Mas tudo é arriscado na nossa vida. Tudo é arriscado. Mas algumas pessoas ficam estagnadas diante das circunstâncias, elas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. O medo, querido, pode nos impedir ainda de tomar decisões corretas, porque você tem medo de arriscar, você tem medo de apostar, né? Você tem medo de decidir, você tem medo de assumir o ministério, assumir uma responsabilidade, assumir um compromisso, e aí você perde oportunidades na sua vida. Jesus estava querendo usar os discípulos da melhor maneira possível. Jesus estava querendo usá-los para abençoar nações, comunidades, sociedades. E os discípulos ali acuados, com medo dos judeus, baterem lá na porta deles lá e falar assim, olha, a gente chegou aqui para matar todos vocês. Então eles estavam acuados. Vocês lembram do profeta Elias? 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, até o versículo 4, por exemplo, o texto se prolonga. Mas se você abrir na sua casa 1 Reis 19, de 1 a 4, você vai ver, talvez no Antigo Testamento, o profeta que mais coisas assim espantosas fez diante dos homens. Talvez tenha sido Elias. Elias, por exemplo, ele orou e parou de chover. Ele orou e choveu. Ele orou e desceu fogo do céu. Elias foi responsável pela morte de mais de 400 profetas de Baal. Elias desafiou todos eles. Elias foi usado poderosamente por Deus em favor do povo de Israel. Elias foi um instrumento eficaz, poderoso nas mãos de Deus. Só que em um determinado momento, você conhece a Bíblia, você conhece a história, a palavra de Deus diz que ele recebeu uma notícia. Ele recebeu uma notícia de Jezabel. Jezabel disse, olha, eu vou te matar, eu vou te perseguir. E isso paralisou Elias. Isso mexeu com a cabeça de Elias, mexeu com o coração de Elias, de modo que ele foi para o deserto, ele se escondeu de todo mundo, ele abandonou o ministério, e ele desejou a morte para si. E estando lá no deserto, o que Deus faz? Deus chega para ele e fala, Elias, meu filho, sai daí. Deus manda um anjo. Você conhece a história, estou resumindo aqui, é o resumo do resumo.
Deus manda o anjo falar com Elias: Elias, sai daí, meu filho, bora, tem muita coisa para fazer ainda com a tua vida, você tem ministério, você tem um futuro brilhante pela frente, eu ainda vou te usar, você vai ungir um profeta no teu lugar, você vai ungir rei no teu lugar, ou melhor, você vai ungir outros reis. Ele não era rei, ele era profeta. Ele passa o bastão para Eliseu, mas Elias foi usado por Deus para ungir reis e um outro profeta. Elias tinha muita lenha para queimar, e ele estava com medo de uma notícia que ele ouviu, de uma ameaça que ele recebeu. Ele abandona o ministério, ele deseja para si a morte. E quantas pessoas hoje, queridos, estão como Elias, estão como esses discípulos aqui naquela circunstância, com medo, apavorados, estagnados, perplexos, trancados, escondidos atrás da cortina, igual gato acuado. Salmista diz, Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Querido, nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos acreditar no nosso chamado, no nosso comissionamento, nós precisamos acreditar na capacitação que o Espírito Santo deu à sua igreja. Nós não podemos andar acuados, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroceder. Deus diz em Isaías 43, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Deus diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Mas tem um segundo motivo que faz com que o povo de Deus retroceda. Tem um segundo motivo, eu disse que seriam dois, que faz com que o povo de Deus se disperse. Aí eu quero levar você agora, ainda em João 20, mas eu quero ler com você o que está escrito no versículo 25. Olha para a sua Bíblia. O que está escrito em João 20, verso 25, para que a gente compreenda melhor a condição dos discípulos, lá em João 21. João 21 vai dizer, por exemplo, no versículo 14, João 21, 14, vai dizer que Jesus apareceu para eles 3 vezes. Naquele meio tempo ali, que João está relatando, João 21, 14, e já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos. A primeira vez em que Jesus se manifestou para os discípulos foi no versículo 19, foi a primeira vez. Você está vendo aí? Primeira vez. 8 dias depois dessa manifestação, desse aparecimento, 8 dias depois, está no versículo 26. Então, arredondando aí, uma semana, vamos arredondar, uma semana depois, está no versículo 26, Jesus aparece mais uma vez para os discípulos.
E aqui no capítulo 21, já é então o quê? A terceira aparição registrada por João. Aparição depois da morte, aparição depois da ressurreição. Então veja que Jesus, ele provou para os discípulos aquilo que ele mesmo tinha prometido. Olha, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, eu estou falando com antecedência, que é para quando acontecer você saber, e eu vou ressuscitar. E ele ressuscita e ele aparece aos discípulos. Só que os discípulos eram lentos. Os discípulos eram como nós às vezes. Eram lentos para acreditar, eram lentos para reagir. Às vezes a gente também é assim, e a gente tem que pedir: Senhor, misericórdia. Só que Jesus é aquele que tem misericórdia. E Jesus apareceu então a primeira vez. O que Jesus disse? Olha para o versículo 19: paz seja convosco. Os discípulos estavam trancafiados em casa. Os discípulos estavam ali acuados, e aí Jesus aparece e diz o quê? Paz seja convosco. No versículo 26, Jesus aparecendo pela segunda vez diz o quê? Novamente, paz seja convosco. Mas o fato interessante, e esse é o segundo motivo, como eu disse, é o que está no versículo 25. O que diz aqui? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum, de modo algum, acreditarei. Quem foi que disse isso? Foi Tomé, que ficou, coitado de Tomé, né? Coitado. Tomé ficou conhecido como discípulo incrédulo. Pô, que coisa chata, né? Diga para mim, você gostaria de ser reconhecido como discípulo incrédulo? Eu acho que não, né? Eu não gostaria. Mas Tomé, coitado, Tomé parece que ficou com essa pecha, né? Com esse reconhecimento aqui, né? E por que isso aconteceu? Quando Jesus Cristo aparece pela primeira vez entre os discípulos, Tomé não está no grupo. Tomé não está ali no grupo. Então Tomé não vê Jesus nesse primeiro relato aqui de João, do aparecimento dele. Tomé não está naquela casa fechada. Não sei onde Tomé estava, mas Tomé não estava ali. E aí os discípulos vão dizer para Tomé: olha, sabe quem apareceu aqui? Sabe quem falou conosco? Sabe quem veio nos visitar? Foi o Senhor. Ah, não acredito. Foi, Tomé. O Senhor não falou que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria? Pois é, Tomé, ele apareceu aqui e ele mostrou para a gente as suas mãos cravejadas, o seu lado transpassado. Nós vimos com os nossos olhos. E aí Tomé diz: não acredito. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E sabe o que é interessante? Presta atenção no texto. Quando Tomé diz essas palavras, Jesus já tinha ido embora. Jesus já não estava mais ali fisicamente. Mas quando Jesus aparece pela segunda vez aqui nesse relato, olha o que Jesus diz para Tomé. Vamos agora no versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, agora Tomé estava com eles. Mais uma vez, estando às portas, o quê? Então vejam que mesmo depois do primeiro aparecimento que João relata, os discípulos continuam o quê? Acuados.
Veja como os discípulos eram lentos para reagir. Eles continuam amedrontados, eles continuam trancados. Aí então, seguindo o versículo 26, diz o quê? Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse o que para eles? Paz seja convosco. No versículo 27, o que Jesus diz para Tomé? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo. Agora preste atenção numa coisa, Jesus não estava fisicamente com os discípulos quando Tomé aparece, quando Tomé profere a sua incredulidade, quando Tomé profere as suas palavras, Jesus não estava ali, mas quando Jesus aparece para Tomé, Jesus justamente diz aquilo que Tomé falou. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Você não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo você. Quando você dobra o teu joelho, por exemplo, na tua casa para orar, a palavra de Deus diz que o Senhor ouve, o Senhor conhece a tua oração, o Senhor conhece a tua súplica, o Senhor conhece o que você pensa e o que você diz. Nada para o nosso Deus é oculto. O Senhor conhece a sua igreja. Nós não vemos com estes olhos. Jesus não está fisicamente conosco, mas Ele disse que onde houvesse 2 ou 3, aí Ele estaria. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará em meu nome o Consolador. Há um Espírito que habita no povo de Deus, e esse Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito da promessa, é o Espírito Consolador. Nós não podemos vê-lo, mas Ele nos vê, nós podemos senti-lo, e nós podemos falar em nome dEle, nós podemos pregar, nós podemos fazer a obra em nome dEle, com a autoridade dEle, com o comissionamento dEle, e Ele nos assiste o tempo todo. Tomé não falou diretamente para Jesus, falou para os discípulos, mas Jesus ouviu o que Tomé disse, e quando Jesus aparece, ele vai justamente em cima de Tomé, ele vai justamente diante de Tomé, e ele diz o que para Tomé? Tomé, você estava conversando aí com os seus discípulos, e você disse: olha, eu não estava aqui, mas eu sei o que você disse, eu sei o que você pensou. Então, você não disse isso, então vem cá agora vem cá, olha aqui, você está vendo aqui? Você não disse que queria ver? Você não disse que queria ver o meu lado transpassado para você acreditar? Você não falou para mim, você falou para os teus irmãos, mas o que você falou para os teus irmãos, eu sei tudo o que você falou, eu sei tudo o que você pensou, então vem cá, vê, olha aqui, toca aqui. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós precisamos crer na palavra. Nós não vemos Jesus fisicamente, nós não podemos ver o Espírito Santo fisicamente, mas nós temos a palavra, que é a verdade expressa de Deus para nós, para o seu povo. Nós precisamos crer em tudo que a Bíblia diz, e é por ela que nós devemos nos guiar, é por ela que nós devemos julgar, é por ela que nós devemos decidir, é por ela, de acordo com ela, que nós devemos caminhar. Pastor, mas eu não estou vendo, mas está escrito. Então, se está escrito, é a palavra de Deus, ela tem autoridade. Então, queridos, o segundo motivo que nos faz dispersar é a incredulidade. A incredulidade, queridos, é capaz de eliminar as nossas esperanças de vivermos dias melhores. Tem gente que já desistiu da vida,
Tem gente que já desistiu da igreja, tem gente que já desistiu da família, tem gente que já desistiu do ministério, tem gente que já desistiu de tudo. A incredulidade faz isso. Ela tira de nós a esperança de vivermos dias melhores. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, que hoje se encontra talvez numa situação semelhante. Eu quero dizer que há esperança para você, há esperança de dias melhores, há esperança de restauração. Deus pode te usar novamente, Deus pode restaurar a tua vida, Deus pode reavivar a obra dele em você. Você pode voltar a ser bênção nas mãos do Senhor. Agora você precisa crer na palavra. Você não pode fazer como aqueles discípulos, esquecer do teu ministério, esquecer do teu chamado, esquecer que você foi escolhido por Deus, você foi comissionado por Ele. O Senhor te salvou, o Senhor quer usar você no seu reino, na sua obra. Deus é contigo, meu irmão. A incredulidade, queridos, pode nos fazer desacreditar na palavra. Tem gente que já não acredita mais nas Sagradas Escrituras. Tem gente tratando esse livro aqui como um livro de história, um livro de filosofia, um livro de ética simplesmente, um livro de moral. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. A palavra de Deus, ela é apta, ela é boa para educar todo e qualquer homem na justiça, na verdade, para tornar o homem apto para toda boa obra. Está lá em Timóteo, foi Paulo que disse isso. Mas a incredulidade, queridos, ela também pode nos cegar. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que não está mais vivendo porque deixou de se alimentar da palavra. Aí sim essa pessoa está morta espiritualmente. Quando você abandona a palavra, você se enfraquece. A palavra é alimento, mas a pessoa não crê mais na palavra, a pessoa não crê mais nas promessas, a pessoa não crê mais no seu ministério, a pessoa não crê mais no seu chamado, a pessoa não crê mais na igreja, a pessoa não crê mais nas bênçãos, a pessoa não crê mais em nada, a pessoa desistiu, a pessoa foi embora, a pessoa não quer mais saber disso, a pessoa se afastou, ela deixou de acreditar, ela acha que não vale mais a pena. E aí? Aí fica difícil, queridos. A incredulidade faz isso. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Nós precisamos crer. Você tem crido em Cristo? Você tem crido na palavra de Deus? Para concluir essa mensagem, irmãos, para concluir, eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito no versículo 3 do capítulo 21 de João. Vamos até ele novamente. O que diz o final do versículo 21? O que diz o final do versículo 21? Ou melhor, o final do versículo 3 do capítulo 21. O que diz aí na sua Bíblia? Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Não é interessante? Por que eles nada apanharam? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque Cristo, Ele usa as circunstâncias da vida para nos dar importantes lições. Sabe qual era a lição que Jesus estava dando aos discípulos aqui? Olha, a prioridade de vocês não é mais a pesca. Vocês têm uma missão na vida. Eu separei vocês, eu escolhi vocês, para que vocês se tornassem pescadores de homem.
e vocês agora estão retrocedendo, vocês agora estão abandonando o ministério. Eu não planejei isso para a vida de vocês. Aprendam uma coisa: enquanto vocês estiverem se comportando de maneira alheia, de maneira divergente da minha palavra, vocês não vão ter sucesso, vocês não vão ter êxito. Sabe quando é que vocês terão êxito? Quando vocês obedecerem a minha palavra, quando vocês se voltarem para mim, quando vocês priorizarem na vida de vocês aquilo que eu já escolhi para vocês. Vocês devem se lembrar que lá atrás eu separei todos vocês, eu tirei vocês da pesca e tornei cada um de vocês o quê? Pescadores de homens, para levar a minha palavra, para pregar o meu evangelho, para anunciar as boas novas da salvação. Vocês têm um ministério, vocês têm uma incumbência, vocês não podem se esquecer. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos discípulos do Senhor. O Senhor nos mandou pregar a palavra, o Senhor nos mandou caminhar em santidade, o Senhor nos mandou viver em comunhão. Esta é a igreja do Deus vivo. Nós não podemos nos esquecer que há um ministério, há uma incumbência, há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós não podemos nos dispersar. As circunstâncias não são favoráveis. As circunstâncias são realmente difíceis. Há batalhas que precisam ser travadas, há estratégias que precisam ser observadas, mas a gente precisa batalhar, guerrear. A gente não pode desistir, a gente tem que se ajoelhar, a gente tem que orar, a gente tem que vigiar, a gente tem que ler a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra, porque é isso que vai nos fortalecer, é isso que nos vai dar esperança, é isso que vai consolar o nosso coração. Então não desista do teu ministério, não desista da igreja, não fique bravo com Jesus, não desacredite a palavra de Deus, muito pelo contrário, persevere, ainda que a circunstância diga não, ainda que os homens digam não, ainda que as instituições digam não, Deus é contigo. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um chamado para esta igreja. E Jesus está dizendo para os discípulos: vocês precisam se submeter à minha palavra. Agora eu quero que você, e a gente está fechando, leia o versículo 6. O que diz o versículo 6 na sua Bíblia? Você já leu o que está no versículo 3. Eles foram pescar, eles abandonaram o ministério, eles estavam com medo, eles estavam dispersos, eles estavam praticamente desistindo do comissionamento. E aí eles foram pescar, e aí eles não conseguem pescar. Mas aí vem o versículo 6. O que é que diz na tua Bíblia no versículo 6? Então lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim, e já não podiam puxar, tão grande era. Sabe quando foi que eles tiveram sucesso? Já que a palavra da moda, né? Sucesso, todo mundo quer ter sucesso. Sabe quando eles tiveram sucesso? Quando eles ouviram o quê? A orientação de Jesus. Agora, eles só ouviram ou eles praticaram? Então eu aprendo, queridos, que não adianta você apenas ouvir a orientação de Jesus. A orientação de Jesus foi muito clara: olha, lança a rede para aquele lado. Imagine vocês se os discípulos dissessem assim: amém, 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 e não lançassem a rede efetivamente. O que aconteceria? Eles pegariam mais de 150 peixes? Não, sabe por quê? Porque eles ouviram, mas não lançaram a rede, mas não praticaram.
Então eles ouviram e praticaram. Eles ouviram e tomaram uma atitude. Eles ouviram e tomaram uma decisão. Eles ouviram e se posicionaram. A igreja precisa fazer a mesma coisa. A gente prega, ensina, mas tem gente que ouve e não pratica, não toma uma posição, não se arrepende, não se converte, não muda de vida. Ouve, às vezes até diariamente, mas não toma uma atitude, não age. Não vai ter êxito na vida, querido, porque só ouve, não pratica, não muda, não assume um compromisso. É preciso praticar a palavra. É preciso tomar uma decisão na vida, é preciso assumir uma posição, é preciso muitas vezes correr certos riscos, assumir determinadas responsabilidades, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, para que a palavra de Deus se cumpra nesta igreja, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa casa. E aí vem o versículo 17, especificamente uma grande restauração que Jesus faz na vida de Pedro. O que Jesus falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, eu não sei o que Deus disse a cada um de vocês, seja lá o que for, não tenha medo. Não duvide da palavra de Deus, não duvide das sagradas escrituras, assuma a sua vocação e desempenhe a sua vocação com fé, não seja incrédulo, creia no chamado de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus complete a obra dele no seu coração. Amém? Mateus, por favor. Amém. Que Deus continue te abençoando, pastor Albert, que Ele possa sempre te inspirar, sempre te dar a palavra certa, que possa sempre estar dando ânimo e força para continuar sempre na liderança dessa igreja, nos orientando conforme o querer do nosso Santo Deus. Irmãos, já estamos chegando ao nosso final do nosso culto matutino, né? Mais uma vez eu queria agradecer a todos que estão aqui, também aqueles que também não vieram também, mas que possamos sempre ter esse espírito, ter essa alegria no coração de estar na casa de Deus, de estar em comunhão, independente das circunstâncias. Queria chamar o ministério de louvor para já ir tomando as posições. Lembrando que o nosso culto hoje começa às 6 horas, né? Nosso culto noturno, então peço que todos possam estar chegando no horário também, até para ter nossos lugares também aí reservados aí, para a gente ter a nossa medidas e ter todos os nossos procedimentos corretamente. Vamos ficar de pé para a gente estar louvando o Senhor. E no final, depois o pastor vai ligar a mesa. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força,
e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos vocês, sobre suas famílias, sobre a igreja do Deus vivo espalhada na face da terra, hoje e eternamente. Amém.